Marcelão aí na área. Igreja Geek, nossa senhora, quanta honra, Pedrão. Meu beijo pra você, querido, tudo bem? Vamos falar de jogo novo aqui, hein, cara? Vamos nós. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa aqui? Hum, Bom, vamos lá. Lilliput, 18 Lilliput. Esse é o jogo de hoje, né? Episódio lançado ontem, né? E falar desse jogo hoje. Falar desse jogo é sempre delicado, porque Douglas Graça, beijão Douglas, um jogo é sempre muito delicado porque ele fica em cima do muro, né, das pessoas que gostam, né, como eu, e as pessoas que não gostam tanto, normalmente são as pessoas que já jogam os 18xx, né? Fabrício, olá Fabrício, beleza, cara? Então, quem joga 18xx, que é um gênero, é uma família de jogos, acha esse jogo sem graça, ou até mesmo deslocado. Eles acham que é uma tentativa de você fazer um jogo de entrada, que é a função dele, mas não tão bem feito, né? A gente vai falar sobre isso. 18xx, para você que está vendo aqui agora, eu já falei no vídeo, é uma família de jogos, né? É um nicho dentro do nicho. Então, dentro do universo de board games, nós temos os 18xx, né? Ludhouse, que beleza, quanta honra, tudo bom? Então, é um nicho onde fala só sobre jogos de trem, tá? E jogos que tem a ver com uma realidade histórica, na maioria dos casos, e que são jogos econômicos, bastante robustos, bem pesados e que tem player elimination, né? Ou seja, o jogador pode ser eliminado porque ele vai quebrar, vamos dizer assim. E geralmente são jogos longos. E 18 refere-se ao século XIX, né? 1800 e alguma coisa. E XX é justamente o ano onde você implementou essa ferrovia. Então, por exemplo, 1830 é nos Estados Unidos, no leste dos Estados Unidos, se não me engano. 1854 é na Áustria, 1844 é em algum país também ali do leste europeu, enfim. Você tem vários países, né, várias localidades, na verdade, onde foi instaurada as ferrovias. E você instaurar uma ferrovia é um negócio econômico muito interessante, porque, obviamente, eu tenho interesse, eu tenho muito dinheiro, eu vou lá e eu construo ferrovia. Daqui a pouco eu estou ganhando muito dinheiro, porque eu estou transportando bens de produto e estou transportando pessoas. O governo, o estado daquela região vai chegar e falar, olha, gostei disso aí, hein? Tenho interesse, quero entrar na brincadeira, porque eu não te dei uma licença eterna para você ficar fazendo isso aqui, né? Então, o governo entra muito dinheiro, o transporte de trens é muito mais favorável, muito mais famoso, muito mais lucrativo do que o transporte rodoviário, né? Então, isso aí, ao longo do tempo, da história do mundo, vamos dizer assim, isso foi uma mola matriz para a economia mundial, né? E tanto na Europa como nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é que a coisa não anda muito, né? Mais que uma partida, uma viagem histórica, é verdade. Robertson, olha ele aí. Tudo bom, Robertson? Estamos começando agora. Falar de 18 Lilliput. Então, essa engenharia de construção de trens, e aí você tem uma empresa que vai construir trens, ela tem ações, as pessoas podem investir nessa empresa para te dar um dinheiro para você continuar investindo e elas terem lucro com isso. Então, essa é a mola mestra dos 18xx, você aproveitar isso. E aí a família é muito grande, né? Você tem vários tipos diferentes de 18xx, certo? Esse aqui, 18 Lilliput, Lilliput obviamente não é um ano. Lilliput, Lilliput é uma ilha, né, na fantasia do universo das viagens de Gulliver, né? Gulliver é um romance, né? Na verdade são 4 livros, né? Jonathan Swift escreveu aí em 1726. Viagens de um médico, né? O título, inclusive, que eu não falei no meu episódio, é As Viagens a Diversos Países Remotos em um Mundo em 4 Partes, por Lemuel Gulliver. A princípio cirurgião e mais tarde capitão de vários navios. Porque, na verdade, em cada livro ele viaja, né, como capitão de navio, como tripulante, a vários mundos diferentes.
E, na verdade, todos eles, os 4, são romances satíricos que fazem críticas muito pesadas à sociedade da época, né? Século XVIII. Né? Boa noite, Robert. E então, você tem aí um cara que tinha uma inteligência boa, né, um escritor, ele era irlandês e viveu muitas opressões, porque a Inglaterra e a Irlanda, aquela coisa complicada com religião, então ele faz muita crítica em cima disso. E aí, esse autor, né, o Leonard Orglers, que é o designer desse jogo, pegou essa ideia de Lilliput, que é um mundo pequenininho, e começou a montar. Quando você pegar qualquer 18xx, você vai procurar na internet, 1830, 1846, 18 qualquer coisa, você vai ver que tem um mapa. E o mapa, além do mapa, você tem uma tabela, né, que essa tabela aqui é bem simplista, né, que só tem os números aqui. Mas nas tabelas é como a ação sobe. Então, o fluxo do mercado, aumentando o valor, diminuindo o valor, é muito pesado, tá? Esse jogo não tem mapa, porque ele tem apenas a capital, Mildendo, que é aqui. Todo mundo parte de Mildendo, que é a capital de Lilliput. E para as direções, você vai construindo uma espécie de mapa. Porque, efetivamente, entre aspas, o mapa não importa muito. Nos mapas que existem, você tem regiões de montanha, aí é mais difícil construir, ou regiões alagadiças, ou de rios, que também tem que construir uma ponte, talvez seja mais difícil. Então você tem algumas regionalidades, especificidades bem diferentes. Nesse mapa, não é feito, né? Porque como é uma ilha, então você vai criar a ferrovia partindo da capital e nos rebordos da ilha. Você não tem muita coisa para fazer a mais. Então a ideia foi otimizar isso. E a ideia principal é introduzir conceitos dos 18xx a uma pessoa que não conhece. Então você que não conhece 18xx, esse é o seu board game de entrada. Primeiro, ele tem aqui dizendo, são 8 rodadas, né? Aqui ficou muito claro. Aqui, meu Deus, aqui, ó. 8 rodadas, 9 rodadas num jogo de 3 jogadores, tá? Isso já é uma diferença gritante. Nos 18x não tem número de rodadas. Quer dizer, um ou outro tem, tá? O 1889, que é no Japão, tem o número X de rodadas, por exemplo. Mas, se não me engano, tá? Eu não sei ao certo, porque eu joguei muito pouco esses monstros sagrados aí dessa temática. Então, não tem número de rodadas. Infelizmente, o jogo se desenrola até o banco quebrar. Ou seja, você tem lá uma quantidade de dinheiro absurda, milhões, sei lá, e você tem que ir rodando o jogo, né, ganhando dinheiro, e o banco vai pagando, você vai fazendo dinheiro, você vai vendendo, vai ganhando mais dinheiro, até que o banco quebre. Então isso às vezes demora muito. Eu já vi relatos de partidas de 18x que demoraram aí 8 horas, 10 horas. Tem o grande Expresso do Oriente, se não me engano, 18OE, que está previsto ali na caixa para tipo dias, jogo para durar dias mesmo, né? É muita coisa. Uma preparação muito grande, então você tem que ter uma disposição, tem que ter uma disciplina e tem que ter um grupo disponível para jogar isso. Esse jogo não. Esse jogo você vai jogar em 2 horas e meia, 3 horas com explicação de regra, tá? Porque as suas ações são bastante simples e limitadas. No começo do jogo, só tem Mildendo, a capital. Cada jogador vai escolher um personagem e uma companhia para começar a jogar. Sendo que cada companhia e cada personagem tem uma habilidade especial. Os personagens são todos dessa história das viagens de Gulliver, né? Nos 4 livros, a viagem a Lilliput, que é a primeira, é tudo que fala aqui, né? As outras viagens são coisas diferentes. Então, por exemplo, temos aqui o General Limoy, né? É uma cartinha simples, né? Tá aqui um generalzão, né? Militar, e ele tem dizendo aqui, ó, as habilidades dele, né? Então, ele paga 50% para colocar uma estação, porque você pode colocar estações da sua companhia ao longo do mapa que você vai montando. Então ele paga 50% menos. Ele é um general, ele impõe ali. Além disso, ele tem um tile específico, né, que é esse aqui, né, que é um tile que está aqui, ó, o canhão, né, e ele paga mais, né, ele paga 60, paga 50 e paga 40. Ele paga uma grana aí quando o trem passa por essa estação dele, que ele colocou. É um tile específico dele. Fica em posse do jogador, e na hora que ele for construir, ele vai lá e coloca o tile, né? Essa peça, no caso. Então, por exemplo, Mildendo está aqui, as peças são divididas em peças que têm cidades, né? Que são essas coisinhas aqui,
e peças que não têm cidades, né? Então a peça é só o trilho. Então, por exemplo, ele poderia começar, né? Vamos supor que ele está com a companhia vermelha, ele poderia fazer um trilho aqui, né? E já colocar imediatamente aqui o seu trilho e colocou aqui na estação, por exemplo, né? Seria assim. Na verdade, o começo do jogo, cada jogador já começa com uma estação na porta, né? E aí depois ele poderia fazer, então, né, colocar aqui uma curva, né? Colocou aqui uma curva e depois colocou o tile dele, né? Isso aqui é muito importante no jogo porque diz quanto que vamos ganhar dinheiro. Então esse tile dele valer 60 significa que só de passar pela cidade valeu 60. Né? Então é bem relevante ele colocar na hora certa e posicionar isso certo e ter os trens para poder conduzir, que é uma outra particularidade do jogo. Quem entrou aí? GTEC Produtos, boa noite. Estamos falando de 18 Lilliput. Né? Temos aqui o rei, né, o imperador Golbastro, né, uma figura icônica aqui, bem engraçada. E ele tem um tile especial também, né? É um tile verde. Essa, inclusive, é uma das mecânicas que eu vou falar aqui no jogo. Temos o Flimnap, que é o economista, né? É uma outra figura também da história. E ele tem aqui um tile também especial, né? Que é bem valorado, né? Ele tem uma habilidade especial aqui, que ele pode tirar dinheiro, né, para a companhia. Tem o Balmuth, que é um juiz, né? Então ele determina coisas. E ele já começa aqui com duas estradinhas, ó, que são vilarejos. E aí aqui você sempre tem que intercalar uma cidade, uma estrada, né, e uma outra cidade. O Balmuth, como ele tem os vilarejos, ele pode colocar um vilarejo. E o vilarejo vale 10 e não conta como cidade. Então ele aumenta o valor agregado aqui dessa estrada, por exemplo. Tá certo? Então o Balmuth tem essa habilidade. E por último, né, temos aqui o nosso almirante, o Bogolan, né? O almirante aqui, como é uma ilha, obviamente tem que ter um almirante, né? E ele tem justamente o quê? Portos, né? Ele tem duas cartinhas dessa aqui de portos, ó, onde ele pode colocar e vai valer 20 pontinhos aí a hora que ele posicionar, né? Então, esses personagens vão contrastar com as companhias iniciais. São 4 companhias iniciais, né? Então, a companhia verde, azul, vermelho e amarelo, né? Cada companhia tem uma habilidade. Então, por exemplo, essa aqui que é a Glimrin Valley. Você, ao invés de começar com 30 dinheiro, você começa com 60. E aqui, todas elas têm a mesma coisa, né? Então, aqui ó, tem 3 estaçõezinhas. A primeira estação você já começa no tabuleiro. A segunda estação para você colocar custa 40 e a terceira custa 100. Quem paga o custo disso, obviamente, que é a companhia, né? Você está gerenciando essa companhia, mas os custos são dela. Você só começa com 30 dinheiros e a companhia começa com 500. Né? Se você for a companhia vermelha, que é a companhia Mildendo, né? Mildendo Railway, aí você ganha já, você começa com ela 550. E o custo é fixo, para você colocar uma estação, ó, custa 50. Tá? Temos ainda a amarela, que você começa com 2 trens, ao invés de um trem só, né? 2 trens nível 2, isso já é um adianto bom para você começar a ganhar dinheiro. E por último a azul, que ela ganha já um trilho Y. Os trilhos, eles são diferenciados, né, vamos dizer assim, nos que tem algum valor, né, incrustado na carta, e outros que não tem. Quem começa com o trilho Y já ganha aqui, cadê? Deixa eu ver onde é que eu acho isso, meu Deus. Aqui, ó. Tem um Yzinho, aí o trilho já é mais valorado, vale 30. Né? Normalmente esses trilhos valem 20. Aqui vale 30, então já dá uma impulsionada. O jogador, na sua vez, depois dele ter escolhido um personagem e uma ação, e eles escolhem alternados. Né? Então, por exemplo, se forem 4 jogadores, o primeiro escolheu, por exemplo, uma companhia, o segundo escolheu um personagem, o terceiro um outro personagem, o quarto pegou uma companhia, aí volta. O quarto pega de novo agora um personagem, esse aqui pega uma companhia, e o último pega um personagem. São 5 personagens para escolher e 4 companhias. De modo que todo mundo vai ficar com o personagem, com a companhia e o jogo vai se desenrolar. Né? Todas as peças que começam o jogo estarão aqui logo no início, né? E em cada saída de Mildendo você terá uma pecinha, né? Na primeira estação, na primeira cidade. Já saindo de Mildendo você tem a cidade
uma cidade, uma estação, né? Uma cidade, na verdade, daquela companhia, que aquela companhia já administra, né? Bicho de prata, boa noite, tudo bom? Então, esse começo é padrão, né? E depois nós temos aí as ações. As cartas de ações, que é onde o jogo se desenrola, são desse tipo, né? Elas têm duas possibilidades, né? Ou você faz a de cima ou você faz a de baixo. Então essa aqui, por exemplo, ou você pega 2 amarelos ou você pega 5 dinheiros para você. Como você começa com pouco dinheiro, é interessante que você, às vezes, pegue dinheiro, porque senão você não vai conseguir ganhar. E você ganha dinheiro desse jeito, nas cartas, ou ainda, né, quando a companhia faz o trilho, que é a terceira parte. Depois de você pegar 2 cartas, também no mesmo modelo, né, vai e volta, então o primeiro, segundo, terceiro, quarto, depois quarto, terceiro, segundo e primeiro. Depois temos a ação de correr os trilhos, né, ou seja, vai correr o seu trilho, a sua estação. Você tem uma quantidade de trens, você pode ter no primeiro turno até 4 trens, mas ninguém vai ter esse tipo de coisa, né, no começo. E depois você vai aumentando a capacidade dos trens e aumentando a sequência, né? Ou seja, você pode fazer caminhos diferentes aumentando a rota. E tudo isso em 8 turnos, 9 turnos se forem 3 jogadores. Né? Então o jogo ele passa a ser um jogo gostoso porque você está entendendo como é que é o jogo. Existe uma mecânica que está bem sedimentada na categoria dos 18xx, que, por exemplo, esse trilho aqui, ele só tem 2 saídas. Ah, mas eu precisava ter mais recurso, ou então esgotou, ele esbarrou na outra cidade, né? Então eu posso substituir um trilho amarelo por um trilho verde, né? E aí, obrigatoriamente, você tem que fazer essa substituição do amarelo para o verde. E depois que você tiver o verde, vamos supor que você queira mais saídas, você pode substituir por um marrom, certo? Que tem 4 saídas. Então, essa substituição está presente na mecânica dos 18xx todos. Então, por isso que é um introdutório, que você aprende isso aqui e quando você for jogar qualquer 18xx, você vai ter essa brincadeira lá. Uma coisa que é muito delicada, vamos dizer assim, nos 18xx de maneira geral, é que um jogador pode ter mais de uma companhia, ele pode assumir mais de uma companhia. Nesse jogo, cada jogador pode ter apenas 5 papéis, né? Quando ele escolhe uma companhia, ele ganha uma plaquetinha aqui, ó, que diz 50%, ele é o presidente. E ele não pode deixar de ser o presidente dessa companhia, ele vai morrer com ela, né? Ele pode comprar mais. Existem mais 3 ações dessa companhia disponíveis, cada uma de 10%, inteirando aí 80%. Os 20% restantes, o banco tomou a mão, por isso você vai comprar tudo do banco, né? E aí você pode comprar e aumentar o seu percentual. Isso, obviamente, indica que você vai ganhar mais dinheiro na companhia que você está gerenciando. Mas se você comprar ação de outra companhia, você vai ganhar percentuais quando aquela companhia dividir os lucros, né? Então, é interessante, isso está presente em toda a mecânica dos 18xx. Qual a grande diferença? Nos 18xx, você pode simplesmente, se tem alguém, por exemplo, eu estou com 30% da companhia, 40% da companhia, aí chegou um cara lá e está com 20%. Eu já abri uma outra companhia, então eu posso simplesmente vender as ações dessa minha companhia, vender, e deixar essa companhia na mão do outro cara, que está com 20 só. Só que antes de fazer isso, eu fui lá e estourei essa companhia. Como eu tenho 2 companhias, eu vendi os trens de uma companhia para outra, que você pode fazer isso. Isso é uma covardia, né? Mas no mundo econômico isso é possível, né? Então, eu tenho 2 companhias. Uma está começando agora, está com força total, mas ela não tem ainda um capital muito bom, ela não tem trens para rodar. E eu estou com outra companhia aqui que eu estou dividindo, ela está emperrada, ela está andando, mas ela não está muito bem. Então, eu simplesmente pego essa companhia, estouro os trens dessa companhia, faço um monte de besteira, deixo na mão de uma outra pessoa que fique aí como presidente, mas já estourei essa companhia. Eu estourei a companhia, depreciei o valor dela e deixei na mão de outra pessoa que se vire, porque agora eu vou privilegiar a minha companhia maior, que eu acabei de fundar. Essa rasteira, vamos dizer assim, é um jogo econômico. Então existe isso na economia e em todos os 18xx isso existe, é presente, né? Então é um negócio diferenciado. Nesse jogo, para fazer isso, você tem que ter uma certa experiência e só vai conseguir fazer isso no final do jogo e olhe lá, né? Não é tão simples assim. E você não deixa a companhia na mão de outro.
Você pode passar o trem ou vender um trem de uma companhia sua para outra companhia sua, por um preço que você estipula. Você pode enriquecer uma companhia, né, por exemplo, ou depreciá-la para beneficiar uma outra que você esteja sozinho e não pague dividendos. Você pode fazer várias tramóias dessa, mas você não vai conseguir nunca se desfazer das companhias. E você pode ter só 5 ações, de maneira geral. Eu adorei esse jogo. Meu amigo Daniel Fernandes me apresentou com mais 3 amigos, então a gente gostou muito do jogo. Semana seguinte, 2 semanas depois, já encomendei para comprar. Isso foi em 2017, 2018. 2018. E eu consegui com 2 alunas queridas que me trouxessem lá de fora, então eu paguei relativamente barato nesse jogo. Eu sempre falo de preço porque o preço dos jogos ele impacta diretamente na visão que você vai ter, né? Então, pô, o jogo é caro, você já tem uma visão diferente, pô, o jogo é caro, teoricamente, como é que é, né? Enfim. Então, esse jogo eu consegui comprar aí por cerca de R$ 200, pouco menos talvez. O dólar estava um pouco mais barato, não estava esse absurdo que tem hoje. E as amigas trouxeram de fora, né? As minhas queridas trouxeram de fora, elas compraram lá fora, né? Na faixa aí de 15, 20 dólares, 25 talvez, né? Hoje, eu não vejo ele aqui para vender, porque não é um jogo que vai... vamos dizer assim, ele está em cima do muro, como eu falei. O pessoal que joga 18xx, que gosta de jogos mais pesados, acha esse jogo muito leve e muito tosco, porque não tem um mapa. O pessoal que não joga 18xx não conhece e não sabe que isso aqui é um jogo de entrada. De repente já vai arriscar direto um 18xx. Muitas vezes não gosta, desiste, não quer saber desse gênero. Se começasse por esse aqui, talvez tivesse maior chance de gostar. Então é um jogo que fica em cima do muro e não é tão cultuado, né? Então apresentá-lo no canal foi um desafio, mas como é um jogo que eu gosto e que tem essa história, principalmente a história de Lilliput, do Gulliver, eu achei interessante. O mais interessante, obviamente, como sempre eu trago para o canal, esse algo a mais, é a coisa de se perder um bocado, a coisa do romance satírico, né? De você fazer sátiras, de você escrever coisas que tenham analogias ou simpatias. Então, por exemplo, esse cara é um irlandês e ele está falando no livro de uma briga entre ilhas, né? A ilha de Lilliput e a ilha de Blefusco. As 2 ilhas fazem parte de um arquipélago e elas discutem, por exemplo, qual é a etiqueta correta para você quebrar o ovo. Se você quebra o ovo na parte de baixo, né, na base, ou se você quebra o ovo na parte de cima. Então, essa discussão ela é completamente imbecil. E, porra, por que cara, as 2 ilhas entram em guerra por conta disso? De discutir uma filosofia correta, o que é o certo, o que é o errado. E isso é uma analogia direta ao parlamento inglês que discutia leis absurdas e ficava discutindo isso à toa, né? Hoje a gente tem um congresso que faz isso, né? Discute pelo em ovo para muitas coisas, fecha os olhos para as outras coisas mais importantes. Então, essa sátira foi muito bem pensada ao longo dos 4 livros, né? Algumas pessoas mais críticas, alguns críticos literários falaram que seria, na verdade, uma relação entre França e Inglaterra, né? A Inglaterra, como ele é irlandês, a Inglaterra seria Lilliput, que é malévola, manipuladora, né? É uma coisa traiçoeira, porque a Inglaterra fazia acordos para cá e para lá. E a França seria Blefusco, que tem é íntegra, é direita, é honesta, né? Então, essa diferenciação teria sido tida essa analogia, né? Além do romance, eu ainda não os li, né? Em cada um dos romances, em cada um dos livros, ele tem uma analogia, uma crítica severa à mentalidade das pessoas e à sociedade de maneira geral. Isso é muito interessante. Então, em Lilliput, as pessoas querem saber muito de poder, se impõem muito, de maneira muito... querem ter poder, querem mandar mais que os outros. Então, por exemplo, ele se dá muito mal porque é um gigante. Ele acorda numa ilha de pessoas de 15 centímetros. Quer dizer, ele consegue, a duras penas, tentar convencer as pessoas ali de que ele não vai fazer mal a ninguém. Beleza, tá tudo bem. Ele vive tudo tranquilo ali, ele vive tomando cuidado para não pisar em ninguém, mas como o Lilliput está em guerra com Blefusco, os governantes, autoridades, o Golbastro, né, o rei, fala, olha, bicho, vai lá e
trapaceia lá, pega os navios. Então, eu postei uma foto, né, dessas crônicas, onde ele traz os navios de Blefusco, ele raptou a marinha toda de Blefusco justamente para eles não terem contato. Só que o rei queria mais, queria que não vai lá e humilha, né, vai lá e espizinha, acaba com Blefusco. Ele aí não faço. Então ele cai em desgraça, né, e dá um nó para ele sair dali. Ele sai dali, depois ele vai para o livro 2, que aí no caso ele vai de novo navegar e ele aporta numa terra de gigantes, onde ele é mostrado, né, em praça pública, né, as pessoas mostram ele como uma aberração, uma coisa assim. Então é mais uma crítica, porque os gigantes têm uma outra filosofia de vida, não é tão baseado no poder, as leis são curtas, as leis são bem retas, diretas, né, então é tudo muito diferente. O terceiro livro é sobre Laputa e Ilhas Voadoras, é um negócio meio doido, né? E o quarto livro é um nome esquisito, Howie Hymns, onde tudo é uma ilha, são cavalos que falam e têm mais consciência, né? E discutem filosofia e conversas filosóficas, enfim, teorias. E esses cavalos, no alfabeto desse pessoal, acaba tudo rindo, como se imitasse um relincho. É bem diferente. E eu acho muito, muito bacana a maneira como é posicionado cada um desses livros em críticas a uma sociedade, né? Então você tem críticas aos modos onde, então, por exemplo, nessa Ilha dos Cavalos, vamos dizer assim, a ciência não era a razão. Na Ilha Voadora, a ciência mandava e você tinha os erros que a ciência cometia, o pessoal passando pano para isso, né? Alguém mais aí? Não, está tudo certo. Alguém teve alguma dúvida, alguma pergunta? Nós estamos aí, né? Então, eu achei super interessante isso e foi o que eu trouxe para o Algo a Mais, ou seja, você ter um romance crítico, né? Você fazer uma sátira, você criticar uma sociedade em um jogo que, teoricamente, você pode simplesmente ficar ali. Então, professores de literatura poderiam tranquilamente trabalhar, né, as viagens de Gulliver como uma ferramenta, né, de você criticar isso de uma outra maneira e está aqui no jogo, onde você tem aí um poder econômico, onde você tem aí a questão de juros, de estradas, além de toda a parte logística e estratégica, né? Não é um jogo que eu recomendaria para colégios, vamos dizer assim, e para professores trabalharem isso no ensino fundamental. Eu não recomendaria, mas cada um que sabe de si. Mas com certeza, em um grupo de alunos que tivesse um pouco mais de conhecimentos econômicos, né, já tivesse uma base mais sólida, com certeza, né, porque é uma entrada muito importante nesses jogos econômicos, onde você vai poder, né, fazer essas armações. Ele vem já com 2 ou 3 expansões misturadas para você aumentar a possibilidade, fazer montanha, fazer terrenos diferentes, fazer uma série de coisas aqui. Então, recomendo para quem quiser, né, mexer com essa gracinha, né, de jogos 18xx, é uma porta de entrada excelente, tá? Mas, obviamente, né, para quem não quer saber disso, passa direto porque não tem muito o que fazer. É um jogo que é a porta de entrada para esse cenário, né? Eu estou fazendo todo o primeiro jogo do mês, eu tento fazer um jogo de trem, até peguei essa camiseta aqui. E jogos de trem, eles, na minha opinião, eles são interessantes por isso, porque eles têm uma gama de possibilidades. Você pode só fazer o caminhozinho, como Ticket Ride, você pode colocar um peso econômico, né, como o Steam, os jogos do Martin Wallace, você pode pesar muito economicamente, como o 18xx, né? Despertou interesse temático filosófico, Voante Universo, 18x, exatamente. Pedrão, 18x é uma porta assim, cara, eu joguei o 1889 com o Daniel Espíndola, né? Inclusive quando eu fiz Mini Rails, eu chamei, ele fez aqui a gentileza de aparecer, a gente fez uma live bacana, onde aborda algumas coisas, né? Mini Rails para mim ele é o limite mesmo, né? Passou um passo para frente, chegou aqui no Lilliput. Um passo para trás, você volta para jogos de trem. Você tem vários, Paris Connection, né, Chicago Express, você tem jogos de trem que são um pouco mais robustos, né, e que ficam ali tentando. Esse não, esse deu o passo. Ele entrou no mundo dos 18xx, só que sem a robustez, sem a coisa mais pesada que é. Porque é muito difícil você corrigir a rota de um jogo econômico. Não sei se alguém aqui é empresário, mas quem é empresário
sabe que muitas vezes um erro vai custar a vida da sua empresa, né? Os erros econômicos, eles são punidos assim, são jogos punitivos por isso. A economia pune. Você fez uma decisão errada, você estragou a sua empresa, né? Então, os jogos econômicos simulam muitas coisas da economia. Então, por exemplo, quando você joga Brás, cara, você tem um peso ali que uma decisão errada, né? Você pegou um empréstimo no momento errado, pô, você acabou com a sua jogada. Você vai ter um prejuízo e você não vai conseguir retomar. São jogos punitivos por isso, né? E aí, nos 18xx, que você tem a coisa de você montar outra companhia, ter duas companhias, às vezes três companhias, né? Você pegar a companhia do outro, você passar a companhia para o outro, você ter esses dumpings, esses holds, esses conceitos econômicos, é muito interessante. Mas são jogos muito mais demorados, né? Aqui não. Aqui é uma bela introdução e você consegue ter já um flavor, né? um feeling se você vai seguir adiante ou se você vai passar para lá. Mais para frente, até o final do ano eu quero fazer ainda, né? Tem um outro jogão que também é de Indra, que é o Poseidon. Só que aí não é trem, é barco, né? Mas é a mesma filosofia, né? O que tem ali? Quais outros você indica 18x, mais robusto para conhecer, quem está na busca de coisa nova no hobby e fora do que o mercado ainda não sabe. Olha, Pedro, eu vou falar muito sinceramente para você, cara. 1830 é o clássico, tá? 1830 é o clássico, você pode jogar ele aí. Se você não quiser entrar no 18x, você pode jogar alguns jogos que tenham peso, que sejam pesados, e que ainda não entrou no 18x. Então, Martin Wallace e Age of Steam. Age of Steam, eu vou fazer daqui a 2 meses, é o jogo pesadão, né? É um jogo que tem juros, é um jogo que não tem ação, mas você tem que construir a rota e a rota vai mandar, né? E você tem que atrapalhar o amiguinho, e é um pick and delivery pesado, robusto. E se você quiser entrar mesmo, aí você pode pegar. Dizem, né? Eu não joguei, que 1846 ele é mais tranquilo, porque ele é mais construir rota e administrar, tá? Ele lembra mais a filosofia do Age of Steam e do Steam. O 1846. Existem duas filosofias bem diferentes, né? Eu até falei no Mini Rails, que é o 1830 e o 1829. São jogos bem antigos, né? O 1829 é mais antigo ainda. O 1829 premia, ou vai na premissa de você montar rota e aproveitar essa rota da melhor maneira possível. O 1830 vai mais na especulação. E aí você tem uma família toda para cima disso. O 1889 eu joguei, né? E ele é bem mais leve, ele é mais rápido. Dá para você jogar em 4 horas e meia, mas já é um tempo considerável, tá? Depois, se você quiser, entre em contato, a gente troca figurinha e eu falo um pouco mais aí da minha experiência e do que eu vivenciei. Porque até hoje eu joguei 18 Lilliput, adorei. Joguei Age of Steam, joguei Paris Connection, joguei Chicago Express, mas o mais à frente que eu fui foi o 1889 e que eu não cheguei nem a jogar até o final. Mas, por exemplo, muita gente joga o Irish Gauge, que é um jogo também de trem, também tem essa pegada, mas não é 18xx, né? E os 18xx eu estou ainda na expectativa. Eu tenho o 1830, tenho o 1844 e 54, mas não joguei ainda. Estou na expectativa de ter um grupo para fazer, né? Pinduzeira, um beijo, seu lindo. Pena que você entrou no finalzinho, cara. Eu estou já aqui me despedindo, porque o meu intuito aqui é fazer a minha live de meia hora. Eu não quero fazer uma live muito longa, porque, né, ninguém merece ficar me aguentando aqui tanto tempo. Olha aí, ó, Dalmo Souza, um beijão, querido. Que prazer, hein? Muito bom ter você aqui. Uma pena que você chegou aqui no final, né? Aí, Pedrão falando, vou mesmo preciso bater esse papo. Vamos sim, cara. Depois, pô, entre em contato, vamos bater papo. Não, o quê? Pindu, você mora no meu coração, você é meu e boi no lambe, cara. Geralmente as lives são às quartas-feiras. Talvez na semana que vem mude para terça, mas eu aviso no episódio. O dia que eu lanço o episódio, no episódio eu falo que no dia seguinte, às 22 horas, eu faço a minha live para falar do jogo. Porque é muito difícil, né, mostrar esses detalhes aqui da carta, por exemplo, né, ó. Mostrar essa carta no jogo, quando você está vendo lá, você não consegue ver. Porque fica na mesa e eu gravo de cima, é difícil. Eu sou tosco, né? Eu não consigo fazer tomadas de câmera diferentes e tudo, mas aqui a gente consegue uns detalhezinhos melhores, certo? Gente, chegamos ao final, né?
Se você gostou da live, a live vai ficar gravada aqui no Instagram. Eu vou subir ela para o YouTube daqui a pouco, né? Então vai ter lá no YouTube, você pode acompanhar, o canal é o mesmo no YouTube e no Instagram, né? E aí você dá uma olhada, tem as fotos, né, que eu botei de Gulliver, acho interessante, acho legal. É bacana você pensar, né, que se fosse você, né, se você chega numa ilha onde só tem mini pessoas, o que você vai fazer? Que grau de poder é esse que você vai ter, né? Filosofar sobre isso é uma delícia, né? Então, acho que vale, cabe a perspectiva de você pensar nisso sei lá, bater papo sobre isso é sempre muito gostoso, né? Meu muito obrigado a quem ficou até aqui. Dalmo, um grande abraço. Pena que vocês chegaram agora no final, mas dá uma olhada que vai ficar gravado aqui. Pindu, beijão, querido. Vamos trocar figurinha, hein? Tá sumido você, cara. Gosto demais. Esse Pindu é simplesmente um dos maiores jogadores de board game do Distrito Federal. Esse cara é fera, um gênio. Mexe com matemática, né? Então, matemático é um negócio meio diferente. Então, o cara é sensacional, fora de série. Gente, um beijo grande para vocês aí. Muito obrigado e até a próxima, né? Tchau, tchau.